Provérbios 4, a partir do versículo 18. Graças a Deus, o Senhor me chamou quando eu não tinha ainda 16 anos. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi uma libertação, um sentido para a vida, para a existência. E esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei da Bíblia Sagrada, dentre muitos outros. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, mas esse aqui eu me lembro muito dele desde a minha juventude. Versículo 18 de Provérbios 4 em diante: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. A sabedoria bíblica, ela trabalha muito em antítese, né? Então nós temos aqui o caminho do justo, que é na luz e vai brilhando cada dia mais, e o caminho do perverso, que é em escuridão, tropeçam e nem sabem no que tropeçaram. Versículo 20: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. De todas as coisas que se deve guardar, em primeiro lugar e sobretudo, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as fontes da vida. Vamos orar. Nós queremos, nesse momento, orar também pelo Arthur, filhinho do Mateus, da Eline. Silvério compartilhou conosco, eu não sei se o Mateus, mas a Eline estão aqui. Ali estão, Mateus está internado, ele sofreu, Mateus é o pai, sofreu queimaduras, mas está bem, né, Mateus, Eline? Mas nós vamos orar por ele para que Deus o restabeleça o mais rapidamente possível. Amém? Vamos ficar de pé para a gente ter esse momento de oração. Momento de oração aqui na presença de Deus. Pedindo ao Senhor que fale conosco. Peça a Deus que fale com você nessa noite, através da palavra, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar através da palavra o mais profundo do nosso ser. Senhor, quando nós nos reunimos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Essa alegria que queima o nosso coração é por causa do Senhor. Esse gozo que invade a nossa alma, esse desejo de cantar, de celebrar, de orar, é porque o Senhor está aqui conosco, o Senhor está aqui entre nós. Ó Deus, aceita a nossa gratidão, Senhor. Manifesta a Tua presença aqui nesse lugar, nas nossas vidas. Derrama sobre nós a Tua graça, essa graça que quebra grilhões, que liberta a alma, que liberta os pés, nos permitindo correr livremente a carreira que o Senhor nos tem proposto. Derrama sobre nós a graça curadora do Senhor,
especialmente sobre a vida do Arthur, Senhor. Visita essa criança ali naquele hospital, que a boa mão do Senhor repouse sobre a vida dele e ele seja completamente restabelecido e que não fique nenhuma sequela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala o nosso coração. É a nossa súplica em nome de Jesus, Pai. Amém. Podem se assentar. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Domingo próximo passado, nós estávamos falando no Salmo 42 e 43, que o salmista, ele sabia que ele tinha uma alma e que ele conversava com a alma dele. Em alguns momentos vinha aquela angústia interior, aquela perturbação, aquela incerteza, aquela insegurança, e nesses momentos, então, ele suspirava por Deus, suspirava pela presença de Deus. Assim como as corças suspiram pelas correntes de água, assim a minha alma suspira por Deus, pelo Deus vivo. A nossa alma tem sede de Deus. E hoje, lendo a palavra de Deus aqui em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Obviamente que a palavra não está falando desse órgão que pulsa, né, e que espalha o nosso sangue por todo o nosso corpo. Está falando do coração num sentido metafórico. Está falando do coração como esse lugar, esse jardim interior, esse homem interior, onde habita as nossas motivações, as nossas intenções, a essência do nosso ser. Para nós, os ocidentais, essa sede de toda a nossa essência, nós chamamos de coração. Já para os orientais, eles não dizem o coração, mas eles dizem as entranhas, aqui na região abdominal, na região intestinal. É interessante que quando nós nos assustamos, nós desandamos muitas vezes, não é? Quando a gente assusta, sentir um frio na barriga, não é? Então aqui também, e principalmente no caso dos orientais, eles diriam que a sede de todos os sentimentos não é o coração, mas são aqui as entranhas, não é? Então não é num sentido literal que nós estamos falando do coração, mas nós estamos falando desse nosso interior, né? Dessa parte mais íntima e mais profunda do nosso ser. Onde está aí a nossa alma, o nosso espírito, os nossos sentimentos, as nossas motivações, é o que nós chamamos de coração. Não preciso me delongar, porque eu acredito que todos nós entendemos, né? Quando a gente diz coração, quando a palavra de Deus está dizendo de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é daí que procedem todas as coisas e é daí que procede a vida. É daí que vem o vigor para viver, é daí que brota o entusiasmo, a motivação, a energia vital, ela brota aí desse nosso interior. Eu insisto nesse ponto porque nós ocidentais, né, nós aqui do Ocidente, nós somos muito racionalistas. E a nossa cultura ocidental, a partir do século XVI, ela foi formatada única e exclusivamente com base na razão. O que passou a fundamentar a sociedade ocidental, da Europa ocidental, aqui da América, esse mundo ocidental, é o penso, logo existo. Ou seja, o racionalismo,
o intelectualismo, a conceituação, o viver com base na razão e no analítico, esvazia o nosso entendimento de que nós somos muito mais do que razão, nós somos muito mais do que uma capacidade analítica, nós temos também emoções, nós temos um coração, nós temos sentimento, e sentimentos é daí que brotam todas as coisas. Se no domingo à noite, no domingo passado, eu perguntava para os irmãos, como é que está a tua alma? Hoje nós poderíamos perguntar, ou você poderia se perguntar também, como é que está o teu coração? Como é que está o meu coração? Como é que está o teu coração? O seu coração está em paz? Se o teu coração estiver em paz, o que diz o canto? Pode puxar isso. Não esperem que eu cante, viu? Mas podem cantar. Se o teu coração estiver em paz, bem alegre e contente o dia passarás, É daqui que procede a pacificação para todo o restante do nosso ser. É desse jardim interno, é desse coração que procedem todas as coisas. E como nós somos descuidados com o nosso coração, como nós somos descuidados com o nosso homem interior, como pensamos pouco no nosso coração, na nossa alma. Eu estava me lembrando, agora mesmo, chegando aqui ao culto, cantando, pensando na palavra de Deus para nós nessa noite, eu fiquei lembrando do profeta Elias. Israel havia se desviado completamente do Senhor. O coração da nação, toda a nação, caiu numa apostasia. Eles se apartaram do Senhor, se distanciaram do Senhor e permitiram que outras ideias, outras formas de culto e de adoração começassem a entrar nas suas vidas e na vida da nação. E Deus levanta o profeta Elias para poder chamar, como profeta que era, chamar essa nação de volta para o caminho, de volta para o Senhor. E esse encontro se dá ali no Monte Carmelo, quando Elias convoca a nação toda para que viesse ali ao Monte Carmelo, para que diante do Senhor eles resolvessem um dilema. Hoje vocês precisam decidir enquanto nação. Se vocês vão servir ao Senhor, então é para servir de todo o coração. Mas se vocês não querem servir ao Senhor, querem andar atrás de Baal, querem servir Baal, então vocês precisam resolver isso e não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Porque com Deus é sim, sim, não, não. E o povo se reúne e diz, olha, boa essa palavra. E o Elias diz, nós vamos orar aqui agora. Os profetas de Baal vão orar para Baal e vão pedir para Baal descer fogo dos céus para consumir o sacrifício. Eles vão orar, clamar a Baal, clamar a seu Deus para que queime o holocausto, para que queime o sacrifício. Depois deles eu também orarei. E vocês conhecem a história, aqueles 450 profetas de Baal começaram a fazer ali o seu culto, as suas invocações,
e o dia foi passando, chegava meio-dia e nada acontecia. Começaram a se cortar com lancetas, numa expectativa de que Baal pudesse atendê-lo, só que Baal é um ídolo, Baal não tem vida, Baal não tem poder, Baal não é Deus, Baal é uma ilusão, Baal é uma enganação. Depois de um longo período daqueles profetas de Baal clamando e nada aconteceu, o Elias disse: acheguem-se, porque agora eu vou clamar ao Senhor. E a primeira coisa que o Elias fez, se vocês prestarem atenção no texto ali, em Reis capítulo 18, foi restaurar o altar que estava derrubado. O povo havia se desviado do Senhor de tal forma e de tal maneira, havia caído numa apostasia, numa falsa adoração, que eles não tinham mais nem noção de como era verdadeiramente cultuar o Senhor, adorar ao Senhor. E Elias, então, muito cuidadosamente separa ali 12 pedras, cada uma daquelas pedras representando uma tribo do povo de Israel, dos descendentes de Israel, e começa pela restauração do altar. Limpar aquelas pedras, colocar pedra sobre pedra, para que o altar fosse restaurado e ali pudesse acontecer a verdadeira adoração. Primeiro restaura-se o altar, depois clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu e desceu fogo dos céus. Esse altar de adoração é o nosso coração. Esse altar onde acontece a verdadeira adoração a Deus é dentro do nosso coração, é no mais profundo do nosso ser. Se esse altar, que é o nosso coração, estiver caído, estiver derrubado, ou se estiver contaminado, a verdadeira adoração não acontecerá. Para que aconteça a verdadeira adoração, eu tenho que começar pelo meu coração, eu tenho que limpar o meu coração, eu tenho que restaurar esse altar para que Deus manifeste a sua glória a partir de uma verdadeira adoração que começa dentro do meu coração. Por isso que o coração é tão importante. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve cuidar, cuida do teu coração. Porque é aí onde Deus se encontra conosco na nossa adoração. É no nosso íntimo, é no nosso coração. Isso é tão interessante que o Senhor Jesus, especialmente no Evangelho de Mateus que escreve para os judeus, e os judeus eram extremamente religiosos. Só que aqueles judeus religiosos, eles estavam acostumados com uma adoração externa, um culto exterior, um culto da aparência. Por isso que Jesus disse: olha, quando vocês ajudarem alguém, uma mão não fique sabendo o que a outra fez. Não façam como os fariseus, que são extremamente religiosos, mas o culto deles, a adoração deles é externa. Eles oram, e oram bonito, oram nas esquinas, para serem aplaudidos pelos homens. É uma adoração exterior, aparente, mas não é verdadeira, não é legítima, porque não acontece no mais profundo do íntimo do ser, do coração. É daí que procede as fontes da vida, é do nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o meu coração, meu íntimo, meu interior, esse jardim interno,
é responsabilidade primária minha. Eu sou o responsável de cuidar do meu coração. É um mandamento, é imperativo, guarda o teu coração. Ou seja, não tem como eu terceirizar isso. Sou eu que recebi da parte de Deus a incumbência, a responsabilidade prazerosa, um privilégio que Deus me dá de cuidar do meu coração, de zelar do meu coração, de tirar as cinzas desse altar, de restaurar esse altar, para que a adoração genuína a Deus aconteça. Um coração maculado, um coração contaminado, um coração sujo, o Espírito Santo de Deus não habita em lugares contaminados. Daí a importância de cuidar do nosso coração, mas a responsabilidade de cuidar do meu coração é minha. Essa tarefa não pode ser terceirizada. Eu devo trabalhar para manter o meu coração limpo, mantê-lo incontaminado. Devo responsavelmente, como adorador do Senhor, apresentá-lo limpo a Deus todos os dias, sem mácula, como lugar, como locus da adoração e do encontro de Deus comigo através do seu Santo Espírito. É aí que as coisas acontecem. A importância do nosso coração nos ensinamentos do Senhor Jesus. Não precisa ser muito estudioso, pegue aí uma concordância bíblica, ou nessa Bíblia que nós temos no celular, joga lá o Evangelho de Mateus, pesquisar coração, e vocês vão ver quantas vezes Jesus fala sobre o nosso coração. Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Porque esses sim verão a Deus, verão ao Senhor. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É óbvio, aquilo que nós mais valorizamos, aquilo com que mais consumimos as nossas energias, isso é o nosso tesouro, é o que nós temos de mais valioso. É o Senhor Jesus dizendo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus é manso e é humilde de coração. Em Mateus capítulo 12, no versículo 34, Jesus diz assim, é dura a palavra do Senhor Jesus, como é que vocês podem ser tão hipócritas? Vocês são bons para falar coisas boas. Mas como é que alguém que tem um coração ruim, o coração duro, o coração maldoso, como é que pode falar coisas boas? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aquilo que nós mais falamos, aquilo que nós mais reclamamos, aquilo que nós mais ansiamos, aquilo que nós mais desejamos, vai se manifestar através da nossa boca, através daquilo que nós estaremos falando continuamente. Um dia andando com os seus discípulos, os discípulos com fome, colhem espigas para poder comer, e os religiosos da época dão uma bronca neles e em Jesus, dizendo, os teus discípulos comem com as mãos impuras. E Jesus diz, o que contamina o homem
não é o que ele come. O que contamina um homem é o que sai do coração dele. Porque do coração é que procedem os maus desígnios. As coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Mateus capítulo 15, versículo 18. Pois é do coração que procedem os pensamentos, os bons ou os maus pensamentos. É do coração que procedem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas é que tornam o ser humano impuro. E todas essas coisas procedem do coração. Como é que está o teu coração? Esse é o lugar da adoração. É daí que procede a verdadeira adoração. Porque os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. O que contamina o nosso coração? Jesus está dizendo: ódios, rancores, mágoas, descontentamento, murmuração, queixas, amarguras, são aspectos de um coração contaminado. De um coração que não está limpo. De um coração que não está pacificado. De um coração que não está bem cuidado. Provérbios diz também que os nossos olhos são as janelas da alma, a janela do coração. E Provérbios também diz que assim como a água reflete o rosto reflete o estado do coração. Pelo semblante, pelo olhar, é possível saber que coração é esse, o que se carrega dentro desse coração. Tem algumas pessoas que você olha para elas e percebe nelas uma libidinosidade, uma concupiscência sexual latente, nos olhos, na boca, no falar. Embrulha o estômago, embrulha as entranhas. É porque o coração é contaminado, o coração é cheio dessas corrupções. Outros só falam de futebol, ou só falam de política, ou só falam de dinheiro. É porque o coração está cheio dessas coisas e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Outros só abrem a boca para reclamar. Reclamam da vida, reclamam dos filhos, reclamam da casa, reclamam do trabalho, reclamam do marido, reclamam da esposa. Um descontentamento. É um estado do coração. O coração está ruim. O coração está adoecido. Ódio, rancor, mágoa, descontentamento, murmuração, queixas, amarguras são aspectos de um coração contaminado. Um coração adoecido, o coração pode adoecer. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite, queridos, para mim e para você, é que hoje nós podemos fazer como Elias fez. Nós podemos limpar o altar, nós podemos restaurar o altar, nós podemos trazer o nosso coração cativo, rendido ao Senhor, jogando para fora com a ajuda dEle, com a ajuda do Espírito Santo, todas essas perturbações, todas essas mágoas, todas essas coisas podem e devem ser deixadas hoje ao pé da cruz. O nosso coração pode ficar limpo hoje. Pode sim, com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo de Deus. O nosso coração pode ser restaurado, pode ser curado, pode ser pacificado na luz da presença de Deus.
Alguns meses atrás, talvez um ano, mais ou menos, a Márcia plantou lá no jardim da nossa casa uma planta, um cipó. Um cipózinho que dá uns frutos, e dizendo ela que aqueles frutos são bons para ajudar a controlar a diabetes. Está ela lá zelando daquela plantinha. E quase todos os dias, quando nós paramos ali na garagem, que ela desce, ela vai lá para ver como é que está aquela planta. E não raramente ela encontra ali naquela planta lagartas, que estão corroendo as folhas, que estão destruindo pouco a pouco aquela planta. Aí ela passa o tempo dela lá, limpando as folhas, tirando aquelas sujeiras. Assim tem que ser com o nosso coração. Raízes de amargura, de ressentimento, do direito negado, daquele direito que nos foi negado por alguém que a gente nunca imaginava que pudesse fazer isso conosco, e que gerou uma mágoa, gerou uma raiz de amargura. Isso suja o coração. De alguém que talvez você nunca esperou, nunca imaginou que pudesse fazer isso com você, e de repente a pessoa fez. Porque ela é um ser humano, é tão pecadora quanto qualquer outro pecador, mas nas suas expectativas que você tinha a respeito dela, não imaginava que aquilo pudesse ser feito, mas ela fez. Te machucou, feriu o seu coração, magoou, e você carrega uma raiz de amargura. Eu quero dizer para você que o nosso coração, coração do servo de Deus, de uma serva de Deus, não é lugar para essas coisas. Essas coisas, elas precisam, como aquela praga que a Márcia cata e expulsa das folhas, essas coisas precisam ser expulsas do nosso coração. Nós precisamos limpar o nosso coração para adorar verdadeiramente o Senhor. É preciso ter um coração limpo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado aqueles que cuidam do seu coração, mantêm o coração puro, porque esses puros de coração, eles verão ao Senhor. E não tem nada para limpar o nosso coração, tanto quanto o arrependimento e o perdão. Só tem uma coisa que limpa, que expulsa para fora do meu coração essa praga do ressentimento. É quando eu digo, eu perdoo, Senhor. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Não é negação, não, eu sofri, fez mal, machucou, não deveria fazer, mas fez, está aqui a mácula, a raiz de amargura, mas eu não quero isso no meu coração, porque eu sei que o meu coração é do Senhor. Eu sei que o meu coração é a habitação do Santo Espírito de Deus. Esse Espírito que é santo e que não habita em lugares contaminados. Eu não quero, Senhor, o meu coração contaminado. Como manter o meu coração puro? Primeira coisa, cuidado com o que ouvimos. O nosso ouvido é uma janela direta para o nosso coração. Salmo 19 fala, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples. Esses simples são considerados como aquelas pessoas que são portas abertas e escancaradas. Passa tudo, não filtra nada, e tudo que passa pelo ouvido cai dentro do coração.
E muitas vezes nós não nos apercebemos, por isso a palavra de Deus hoje é: cuidado com o que você ouve, cuidado com as conversações. As más conversações corrompem os bons costumes, corrompem o coração. O que nós ouvimos vai caindo dentro do nosso coração. Se nós ouvimos constantemente pornografia, palavras pejorativas, destrutivas, isso cai destruindo o nosso coração. Eu precisei aprender a duras penas que eu preciso cuidar dos meus ouvidos. Não era à toa que o sumo sacerdote, os sacerdotes, filhos de Arão, quando eles eram consagrados, aqui na ponta da orelha, era pegado sangue, passado aqui na ponta da orelha. Para quê, gente? É para que esse ouvido seja consagrado, é para que esse ouvido ele tenha uma peneira, para que ele saiba ouvir o que convém e saiba expurgar aquilo que não convém. Passou pelo ouvido, vai cair no coração. Às vezes eu ainda me pego dizendo: você parece que não aprende nunca, né? Às vezes você ouve alguma coisa maldosa, maligna, destrutiva, e você, como simples, está com a porta aberta, escancarada, e aquela coisa passa e cai dentro do coração como uma bomba. Você fica entristecido, angustiado, chateado, aborrecido, porque não guardou o ouvido. Guardar o coração é guardar o ouvido. A outra janela para o nosso coração são os nossos olhos. Os nossos olhos são janelas para o nosso coração. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós olhamos, também cai diretamente dentro do nosso coração. O ouvido, as conversações. Aprendi que tem voz de Deus. Tem pessoas que vêm para você, que conversa com você, que fala alguma coisa, e aquilo é a voz de Deus, porque te anima o espírito, te renova as forças espirituais, te traz alegria para poder continuar servindo a Deus de forma íntegra e fiel. Mas aprendi também que tem voz do diabo, e que o próprio Pedro foi uma voz do diabo para tirar Jesus do caminho. Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo, Senhor, essas coisas não poderão te acontecer. E Jesus, com percepção espiritual, vira para Pedro e diz: afasta-te, Satanás. Era o Pedro, mas era o diabo. Não num processo de possessão, mas de demonização, influenciando a fala do Pedro, para tirar Jesus do prumo e da vontade de Deus. Guardar os ouvidos. Os olhos são janelas da nossa alma. O que olhamos também desce direto para o nosso coração. E por fim, o que nós falamos. O que nós falamos contamina outros, mas nos contamina também. Se você tiver a curiosidade de ler Provérbios, você vai encontrar uma quantidade de versículos que falam sobre as palavras. Palavras que são setas envenenadas, que matam. Palavras que são medicina de vida, porque curam. Então, se tem a voz de Deus, tem a voz do diabo, tem voz também que brota de corações doentes. Tem corações que são adoecidos, que precisam ser curados. E enfermidade é uma coisa que passa, que contagia, que contamina. E nós precisamos então ter esse discernimento. Esse coração do meu irmão ainda padece
de um cuidado de Deus, de um pastoreio de Deus no coração dele, na vida dele, porque o coração dele está adoecido, e as palavras que saem daí são adoecedoras. Palavras adoecedoras, palavras destrutivas brotam de um coração adoecido, e a boca fala daquilo que o coração está cheio. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, guardando os seus ouvidos, guardando os seus olhos e guardando a sua boca. Palavras possuem peso espiritual. O Senhor Jesus diz que todos haveremos de prestar contas naquele dia de toda palavra frívola que houvermos dito. Toda palavra frívola. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer, olha, cuidado com as conversações torpes que não servem para edificar. O que nós vamos fazer com essa palavra, queridos? Nós vamos ficar empurrando com a barriga e não vamos encarar como é que está o nosso coração? Vamos empurrando mais um pouco para ver o que acontece? Ou nós vamos tomar uma posição hoje e dizer para o Senhor, Senhor, restaura o meu coração, restaura a minha alma, restaura o meu coração, restaura esse altar, Senhor. Eu não quero essa raiz de amargura, eu não quero essa mágoa, eu não quero esse sofrimento. O próprio português, o dicionário nos ensina que ressentimento é tornar a sentir, é ressentir, é ficar remoendo, alimentando, comendo a mágoa. Isso é o ressentimento. Precisamos perdoar. Precisamos limpar os nossos corações. Precisamos restaurar o altar de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O teu coração é responsabilidade sua. Cuidar do seu jardim interior é uma responsabilidade sua, com a ajuda de Deus, mas é sua, parte de você. Um dia chegaram para o Nelson Mandela, depois de 27 anos preso, sofrendo terrivelmente, perdendo parte da visão por causa daquela prisão. Quando ele é solto, torna-se presidente, e alguém lhe pergunta, você vai se vingar? Por que você não se vingou? Por que você não é vingativo? Ele diz, eu escolhi adotar uma política de reconciliação, porque eu sou o capitão da minha alma, eu sou o capitão do meu coração. Nesse sentido de cuidar do seu coração, você é o responsável. O estado do seu coração é uma responsabilidade sua diante do Senhor. Como é que está o teu coração? Aproveite hoje esse momento, essa oportunidade, e diga para Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu não quero carregar mais esse ressentimento. Não quero carregar mais essa dor, não quero carregar essa mágoa. Eu quero ser livre, quero ser liberto. Quero adorar o Senhor livremente. Quero adorar a Ti, Senhor, uma adoração verdadeira. Não externa, mas que começa no íntimo, no mais profundo do meu ser.
Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença. Todos nós que aqui estamos, nos prostramos diante do Senhor. Alguns de nós de uma forma mais urgente, mais contundente, mais radical, precisa tomar uma posição nessa noite de arrancar as pragas do coração. Ah, Senhor, somos templo do Espírito Santo, somos habitação do Senhor. Não podemos carregar, Deus, um coração sujo, contaminado, mas queremos ele limpo, restaurado, como Elias restaurou o altar nos seus dias e o fogo de Deus caiu e o fogo de Deus desceu. Queremos sentir o fogo, o ardor da Tua presença no mais profundo do nosso ser. Mas sabemos também pela Tua palavra que a raiz de amargura, ela expulsa a graça do Senhor. Ficamos sem a graça. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Queremos a Tua graça. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Todo mundo de cabeça curvada, orando. E eu quero orar com você, especificamente com você. Você que ouviu a palavra de Deus, não vou te chamar aqui à frente, eu só quero que você levante a sua mão, num gesto de fé, num ato de fé, dizendo, não, eu ouvi a palavra de Deus, eu quero que o meu coração seja limpo. Levante a sua mão que eu quero orar por você nesse momento. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Que Deus abençoe. Muitas mãos levantadas, glória a Deus. Mantenha sua mão levantada, vamos orar. Pastor Roberto nos conduz aqui nessa oração. Esse gesto seu, dessa mão levantada, é um passo muitíssimo importante. Muitíssimo, é um ato de fé. E quando nós respondemos positivamente à palavra de Deus, Deus já começa a agir, Deus já começa a trabalhar. Eu sei que tem muita dor, o Espírito Santo revela que tem muita dor, muita gente machucada, traída, não esperava nunca, deu o seu melhor, e foi como se o seu melhor não valesse absolutamente nada. Isso gerou um machucado, uma ferida, e que está adoecendo o seu coração. Mas eu quero que você entregue isso nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Não deixa dentro do teu coração. Peça a ajuda do Senhor aqui nessa noite. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu quero tirar isso de dentro do meu coração. Eu quero adorar o Senhor com alegria, com plenitude. Vamos orar, toda a igreja orando e clamando ao Senhor. Amado Espírito de Deus, a maior tristeza do ser humano, ó Deus, é a ausência do Senhor em seus corações. Mas o Senhor nesta noite, Pai, está disposto, ó Deus, a visitar os nossos corações, restaurados para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, restaura os corações aqui nesta noite. Põe em ordem as pedras, ó Deus, conforme a Tua palavra limpa. Ó Deus, reorganiza a nossa alma e limpa o nosso coração para que o Teu Espírito tenha liberdade para habitá-lo. Espírito Santo, nós não somos nada sem o Senhor, nada podemos fazer sem o Senhor. Ó Deus, através daquela limpeza, através daquela reorganização do altar, foi possível o Senhor enviar fogo àquele altar. Ó Deus, assim nós precisamos da Tua presença, do fogo do Senhor, que queima todo pecado, que purifica a nossa alma, o nosso coração é limpo. Ó Deus, e nos tornamos habitados pelo Senhor, templos do Senhor, moradia do Senhor, presença do Senhor na nossa vida. Ó Deus, é noite, ó Pai do Senhor, está sarando os corações e untando com Teu óleo.
Conforme a tua palavra ministrada, ó Deus, unge os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra, filtrá-la em nossos corações, ó Deus. Ó Pai, unge os nossos olhos nesta noite, conforme a palavra pregada. Unta a nossa boca com a tua unção e com a tua graça, Senhor, e que possamos, em nome do Senhor Jesus, nos rendermos ao Senhor. Ó Deus, nos arrependemos nesta noite, confessamos os nossos pecados, no desejo de ter a tua presença em nossos corações. Visita o teu povo aqui nesta noite, sarando com graça, com unção. Ó Deus, que a graça do Senhor que nos basta, possa nos visitar aqui nesta noite, que sejamos sarados pela tua presença. Como é bom ter o Senhor nos nossos corações. Como é bom, Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Pai, vem sobre a tua igreja nesta noite, como um fogo que queima o pecado e que restaura o nosso altar diante do Senhor. Tende misericórdia, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, dos nossos ressentimentos. Arranca do nosso coração toda a raiz de amargura. Tira toda a ira, toda a cólera, ó Deus, e traz um coração pacificado. Traz a tua graça sobre nós nesta noite. Que ao sairmos desta casa, saiamos com os nossos altares restaurados, com as nossas vidas transformadas, ó Deus, no altar de adoração, de serviço que agrada ao Senhor, de uma vida que honra ao Senhor. Ó Deus, que a presença do teu Espírito Santo venha sobre nós, e que todo louvor e que toda honra seja dada ao Senhor. Ó Deus, pois uma verdadeira adoração sai de um coração transformado, lavado e purificado. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, carentes da tua graça e presença. Sara-nos nesta noite em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que a bondade e a misericórdia do Pai, que a graça saradora e salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, dando-nos, ó Deus, uma semana abençoada, ó Deus, um final de mês abençoado na tua presença. É o que nós te pedimos e oramos, hoje e sempre. E o povo de Deus diz: amém.